Todo mundo ali já teve Covid e não tem mais perigo. Você sabe, né, que se você já teve Covid, você está mais imunizado do que com a vacina. Você viu que todo mundo que tomou a vacina continua manifestando a doença, né? Agora, quem já teve Covid a sua célula tem uma inteligência e ela guarda essa informação e ela te protege muito mais. E graças a Deus, como a gente sempre esperou, a doença ela tende a ficar cada vez mais fraca, e assim como H1N1 e outras doenças que já chegaram, essa vai se enfraquecer e, infelizmente, por causa do pecado que está entre nós, na humanidade, deve surgir outras pragas, e o Senhor há de nos guardar, em nome de Jesus. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, quero ler com você. Mateus 25. A partir do versículo 14, achou? Se você conseguir, fique em pé mais uma vez, por favor. Veja quem está sem Bíblia, para você ler a Bíblia com quem está do seu lado. É muito importante ter a palavra escrita, porque se Deus falar com você, você tem como escrever na sua Bíblia. Diz assim, versículo 14: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhes o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui. Vamos orar por nós? Vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração. Viemos aqui para receber uma porção do Pai, e eu tenho certeza que nessa ceia do Senhor, nós vamos recebê-la em nome de Jesus. Pai, estamos na Tua presença agora com a palavra, Tua santa palavra aberta, e pedimos que o Senhor agora fale ao nosso coração. Fale para Deus, fale ao meu coração, Senhor. Fala ao nosso coração, ensina-nos, fale para Deus, ensina-me, Senhor. Ensina-nos a Tua vontade, ensina-nos aquilo que precisamos aprender. Destrói os conceitos errados do meu coração, do nosso coração. Traga a revelação do alto. E que os anjos da palavra se manifestem aqui, Senhor. Trabalhando em nossas vidas e proibindo Satanás de chegar perto de nós e nos influenciar com mentiras. Queremos somente o que é Teu. Liberta-nos com a verdade, Senhor. Tu és a verdade. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Amém. Pode se assentar, por favor. Eu quero compartilhar com você hoje essa parábola chamada Parábola dos Talentos.
Meu objetivo hoje não é falar sobre o verdadeiro significado dela. Há alguns anos atrás, acho que mais de 10 anos, eu já ensinei sobre essa parábola. É uma parábola que está relacionada ao povo de Israel. Eu quero trazer alguns princípios para você nesta noite sobre esta parábola. Algumas revelações que tem aqui importantes. Porque essa parábola fala do reino dos céus. Fale comigo, reino dos céus. Essa parábola está falando do reino dos céus. Há uma coisa interessante, que não dá tempo de eu te ensinar, mas algo muito interessante entre o reino dos céus e o reino de Deus, que esses termos são muitas vezes usados no livro de Mateus, Marcos, Lucas e até mesmo no livro de Atos. Reino dos céus e reino de Deus. Qual a diferença entre eles? A maioria dos teólogos acredita que não existe diferença nenhuma. É a mesma coisa, só que em momentos diferentes. O Senhor Jesus está reinando hoje, Ele está sentado no trono. Só que vai ter um momento em que Ele vai se assentar no trono aqui na terra e vai reinar fisicamente. Então existe um momento em que Ele está reinando nos céus e um momento em que Ele vai estar reinando na terra. Então nós temos ali o reino dos céus e temos o reino de Deus. Há muitas revelações sobre isso na palavra que nos mostram claramente essas diferenças, mas o mesmo Senhor reinando, o mesmo Deus reinando da mesma maneira. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 25, você está com a Bíblia aberta aí, no versículo 1, Jesus começa, essa parábola, ela começa lá capítulo 25, versículo 1, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante, e ele fala, a 10 virgens. Então vem a primeira parábola, a parábola das virgens. 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, 5 que tinham azeite e 5 que eram loucas, que não tinham azeite. Então ele fala do que acontece no reino dos céus e como essas virgens representam o que está acontecendo no reino dos céus. E depois no versículo 14 ele começa uma outra parábola e diz assim: pois será o quê? O reino dos céus será semelhante ao quê? Um homem que entregou aos seus servos, saindo do seu país, ou seja, Jesus saiu dos céus, veio até a terra, entregou aos seus servos talentos, a um ele deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, e partiu, voltou. Mas ele depois volta para acertar contas. Fale comigo, acertar contas. O Senhor vai acertar contas com a gente. A palavra de Deus nos ensina que Ele não vai acertar contas para nos prejudicar, para nos trazer danos, mas vai acertar contas. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele nos salvou com um propósito. Ele não nos salvou somente para a gente ir para o céu, Ele nos salvou para que a gente leve outras pessoas para o céu. Esse é o objetivo do Senhor em ter nos salvado, salvar as pessoas, e Ele faz isso através da nossa vida. Então nós temos aqui uma passagem que nos mostra um homem que saiu do seu país, veio à terra, esse é o Senhor Jesus, e entregou seus talentos a 3 pessoas. Então existe aqui algo para nós aprendermos sobre a cultura do reino. Fale comigo, cultura do reino. Existe uma lei, existe uma forma do Senhor gerir tudo isso, administrar tudo isso. Isso se chama cultura do reino. E é uma cultura diferente da nossa. Aqui nós temos leis de trânsito diferentes das leis de trânsito dos Estados Unidos. As placas são as mesmas, mas a forma de julgar é diferente. Nos Estados Unidos, se alguém for pego bebendo, por exemplo, dirigindo, ele vai preso. E dependendo do estado, que tem leis diferentes, o julgamento é ainda mais severo. Na China é outro, no Japão é outra. As placas são as mesmas, mas a forma de interpretar e de julgar as leis são diferentes. No reino dos céus, existe uma lei, existe uma forma de se administrar isso, de se governar isso. E nessa parábola do capítulo 14, nós vamos aprender algumas formas como Deus trabalha na questão da fidelidade, como Ele age em meio à fidelidade, os seus princípios do reino, que estão nos céus e reflete isso nos céus para nós. Nós temos leis que governam o mundo espiritual, a maldade, os principados e potestades do mal, Satanás, seus demônios, seus anjos, eles trabalham dentro de princípios e leis que são estabelecidos no mundo espiritual para eles. Assim também, no mundo físico, nós estamos debaixo de leis que nós somos obrigados a cumprir, pagar impostos e assim por diante. E no mundo espiritual, vamos dizer assim, no bom mundo espiritual, onde o Senhor Deus governa, existem princípios que Ele não vai mudar, Ele já estabeleceu.
E algumas coisas são lindas aqui, porque ele nos revela algumas coisas. Eu quero caminhar com você, para que você entenda como que são os princípios do reino. Porque eu não me canso de falar, né, como Paulo diz, Paulo fala aqui aos Tessalonicenses, que ele diz, eu não canso de falar sobre isso, porque isso é segurança para vós. Eu também não me canso de falar algumas coisas, porque é segurança para nós. Nós precisamos entender que se eu não conhecer a verdade, eu, além de não ser liberto, eu não vou ser abençoado, porque Deus não vai mudar a sua forma de agir pelo fato de você ser uma pessoa que não conheça, seja ignorante a esses princípios. O que nós temos que fazer é irmos de encontro a isso e aprendermos. E aqui tem algumas revelações tremendas dos princípios que estão nos céus e que vêm aqui para a terra, porque é o reino dos céus. E um dia esses princípios se estabelecerão na terra, no reino que Ele vai estabelecer entre nós, o reino eterno. Eu quero que você caminhe comigo e observe algumas coisas, porque aqui no capítulo 14, ele começa essa parábola falando o quê? Ele começa dizendo que ele deu 5 para um talento, certo? Talento é uma moeda, é um dinheiro. Deu para outro quantos talentos? 2. E para o outro ele deu 1. Então, a primeira coisa que a gente aprende no reino dos céus é que Deus, Ele dá para todos. Porque você viu que um dos que recebeu, Ele chama de servo o quê? Mau. Ele fala, você é um servo mau. Versículo 30, olha como Deus chama ele. Servo inútil, lançai para fora nas trevas. Ou seja, essa pessoa nos mostra que ela não é uma pessoa que é do Senhor, ela não é salva. E Deus está então condenando essa pessoa para o inferno, para o lago de fogo. Mas é interessante, porque isso nos mostra um dos princípios do reino. Deus dá para todos. Deus dá para... o dia que nós estivermos nos céus, no trono branco, e nós vemos alguém sendo lançado para dentro do lago de fogo, ninguém que vai ser lançado dentro do lago de fogo vai dizer assim, eu não tive oportunidade, eu não sabia, o Senhor não me deu, o Senhor não me ajudou. Ninguém, porque Ele sempre dá para todos. O Senhor abençoa a todos, Ele deu oportunidade para todos, Ele se revela a todos. Romanos capítulo 1 diz que a natureza revela a criação de um Deus, ou seja, todos têm daquilo que precisa para ser salvo. Você pode ir numa tribo de índio, no mais os cafundós da Amazônia, da África, onde você quiser, que nunca recebeu um homem para falar de Jesus ou para falar da civilização comum, nossa, moderna. E você vai encontrar lá no meio daquela tribo pessoas adorando o fogo, adorando o sol, adorando a lua, adorando a árvore, porque dentro do homem existe algo necessário dentro do homem que é a adoração. E a natureza diz que existe um Deus. Por isso que a pessoa, para ser ateu, ela tem que negar o que está dentro dela, ela tem que anular o que está dentro dela. O homem não nasce ateu. O homem nasce e tendo dentro dele a necessidade de adorar. O que ele pode fazer é apagar isso. Ele pode negar isso. Mas isso já nasce. Agora, nós entendemos então, isso é fato, no reino dos céus, Deus dá. Todos recebem vidas, recebem oportunidades, recebem condições de decidir. Quando você olha lá em Mateus capítulo 5, abre lá, Mateus capítulo 5, versículo 45, deixa marcado aí Mateus 25, olha o que diz Mateus 5, 45, diz assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre o quem? Sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos, e todos recebem. Todos recebem. Se tem uma coisa que Deus não é injusto, se tem uma coisa que Deus não é ser injusto. Ele é justo. Então Ele dá para todos. Todos têm oportunidade. Todos têm a condição de avançar e de prosperar. Agora talvez você faça aquela pergunta assim, mas apóstolo, então como é que funciona isso? Se Deus dá para todos, por que existem pessoas que são tão más, né, traficantes, políticos desonestos, pessoas tão más, que estão desfrutando de coisas tão grandes, tão abençoadas segundo a nossa visão? Bom, isso não é uma coisa fácil de se entender, mas nós temos algumas revelações sobre isso. Você não precisa abrir, queria colocar-se no telão aí, Salmo 73,
Salmo 73, versículo 18. Olha, quando o salmista, no Salmo 73, 18, olha para os ímpios, ele fala assim, puxa, olha, eles estão prosperando, eles têm tudo de bom, meu Deus, adiantou eu guardar os meus passos do caminho errado, sendo que o pessoal que está fazendo tudo errado, tem muito mais do que eu. Aí chega um momento que o salmista diz assim, ó, só de pensar nisso, de que eles são mais abençoados que eu já estaria atraindo a minha geração, a bênção de Deus sobre a minha vida. E aí ele traz uma revelação, por que algumas pessoas recebem tanto? Porque Deus, eu vou falar da forma que eu enxergo, tá bom? Deus sabe que muitas pessoas têm um coração mau, Deus sabe que essas pessoas são perversas, e esses caminhos de perversidade que traz riquezas para eles, nada mais são, do que caminhos, são verdadeiras armadilhas, para que eles possam ser julgados lá na frente e condenados, por causa da dureza do coração deles. Olha o que diz o versículo 18 do Salmo 73. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Então tem muita gente sim prosperando na maldade dos seus corações, mas isso nada mais é para fazê-los, para que eles possam ser julgados e serem julgados de forma a pagarem pelo que eles fizeram de maldade. Agora, olha bem o versículo, volte lá para o capítulo 25, olha bem para o versículo 15. Deu 5, para outro 2, para outro 1, e cada um segundo, o quê? A sua, fale comigo, capacidade. Interessante isso no reino dos céus. Deus dá para todos e dá segundo a capacidade. Deixa eu te falar, o que tinha 5, fez quanto a mais? Mais 5. Deixa eu fazer uma pergunta, nós precisamos pensar, nós vamos tomar ceia juntos. Você acha que Jesus não sabia, o Senhor Deus não sabia, que para aquele que Ele deu 5, esse não iria fazer mais 5? Ele sabia ou não? Então Ele deu certinho para a pessoa certa? Eu quero que você pense, porque talvez você já tenha julgado a Deus, por que Deus não me dá? Por que Deus não me abençoa como eu espero que Ele me abençoe? Bom, o que tinha 5, multiplicou 5. Sim? Então o Senhor sabia que Ele ia multiplicar 5. E para aquele que Ele deu 2, multiplicou quanto? Então o Senhor deu 2 para ele, não deu 5, deu só 2, porque Ele iria multiplicar quanto? 2. E para aquele que Ele deu 1, o Senhor deu 1, por que o Senhor não deu 5 porque deu 1? Se o Senhor tivesse dado 5 para aquele que tem 1, o que Ele teria feito com 5? Teria enterrado da mesma maneira. Então Deus dá, tem um ditado dos antigos que diz assim, né? Deus dá dentes para aquele que não sabe mastigar. Não é verdade. Esse ditado é um ditado de pessoas que não conhecem o nosso Deus. A verdade é que Deus não dá para aquele que não sabe mastigar. Deus não dá. Ah, mas eu tenho aquele que tem... Não, calma, já te disse, não adianta olhar para o ímpio e colocar ele no nosso pacote. O ímpio tem uma estratégia de Deus para derrubá-lo. Na sua arrogância, da sua prepotência, daquele que se vira contra Deus e acha que o dinheiro dele é o mamon dele, é a riqueza dele. Vamos falar entre nós, a palavra é para nós. Então Deus dá segundo o que Ele já sabe que nós vamos fazer. Ele já sabe, então Ele nos dá. E nos dá segundo a nossa capacidade. Ele não vai dar mais. Ele sabe que nós somos capazes. Então é uma coisa, eu já refleti sobre isso, há uns 20 anos atrás. Eu vou abrir meu coração com você, amém? Estou num lugar seguro, estou no meio dos meus filhos, amém? Quantas vezes eu já olhei para Deus, lá atrás, há 20 anos atrás, e eu falava assim para Deus, Senhor, tem tanto pastor ruim nessa terra, tem tanto falso profeta, tem tanta pessoa tirando dinheiro do povo, falando em nome de Deus, Senhor, e eu estou trabalhando certinho, faço as coisas para o Senhor, e não é possível que esses caras já têm televisão, já tem isso, já tem aquilo, e a gente aqui numa luta. Aí o Senhor um dia ministrou meu coração, há 20 anos atrás, eles são eles, ali é outro tratamento.
com você é segundo a tua capacidade. Eu falei, então amém. Então eu preciso me preparar para poder ter mais. Se eu quero ter mais, eu preciso entender os princípios desse reino, me curvar a ele. Fale comigo, me curvar a ele. A porta é estreita, amém? A porta estreita não quer dizer somente assim, não. É uma porta baixa e fininha. Você tem que abaixar. Por essa porta, para você entrar, você tem que se abaixar e ir nela. Ninguém entra por essa porta com o narizinho levantado, não. Todo mundo, quando chega do outro lado, já entra da forma certa. A porta é estreita. E o Senhor falou isso muito claro para mim, no início do meu ministério. Você precisa aprender, você precisa se capacitar, você precisa ser transformado. É segundo a sua capacidade. Minha capacidade era para cuidar de 10, eu cuidava de 10. Quando passou a ser 100, passei a cuidar de 100. Quando passou a ser 200, passei a cuidar de 200. E assim o Senhor vai trabalhando com a gente, são os talentos. Esse talento pode representar, aqui na nossa conversa, pode representar a tua vida financeira, pode representar teu casamento, teus negócios, tua saúde, teus filhos, teu ministério. Veja o que Deus quer falar com você nessa noite. Mas é fato, todos recebem. E Deus dá, sabendo que nós somos segundo a nossa capacidade. Você pode olhar e falar assim, não, mas eu estou pronto para ter 1 milhão. E o Senhor fala assim, está nada. Está nada. Eu estou pronto para ter uma chácara. Coisa que eu mais queria ter, não eu. Alguns podem falar, quero ter uma chácara. Você fala, está nada, se você der uma chácara, você se mata. Não vem mais na minha casa. Vai falar sempre que tem mato para tirar. Ah, Senhor, eu queria tanto apartamento na praia. Eu queria um apartamento na praia. Você fala, não vou te dar, você não está pronto para ter isso, você vai se destruir. Aí você vai dizer, mas tem gente que consegue. Sim, conseguiu com a sua força e se destruiu porque conseguiu com a sua força. Olha outra coisa interessante que é um princípio do reino e que nós precisamos conhecer. Aquele que é fiel no pouco, ele coloca sobre o muito. Quem é fiel sobre o pouco, ele vai colocar sobre o muito. Essa é outra coisa interessante do reino. Deus, ele nos olha e ele tem um julgamento para nós. Só um minutinho, pessoal, que aqui apagou um negócio importante. Aí, pronto. Deus, quando ele nos olha, ele tem algo para nós, para nos dar algo ainda maior. Olha que coisa interessante. Abra lá em Gálatas capítulo 6, versículo 6. E entenda que esse é um princípio do reino dos céus. E os apóstolos, sabendo disso, eles nos trazem muitos versículos. Eu quero ler alguns com você. Porque talvez você pense assim, se eu fizer desse jeito, o Senhor vai me entender. Se eu agir dessa maneira, Deus vai me compreender. Não vai. Ele te compreende, Ele te ama. Deixa eu te dizer uma coisa que nós temos aprendido. Deus te ama, Ele tem o melhor para você. Isso é fato. Mas algumas coisas não vão acontecer com você, porque existe um princípio nos céus de que ser fiel no pouco, Ele vai colocar sobre o muito. Quando a pessoa é fiel sobre o pouco, Deus dá mais. Deus dá mais. É um princípio do reino dos céus, que se estabelece aqui na terra. Olha o que os apóstolos falaram, Gálatas capítulo 6, 6, o que está escrito? O que o homem, Gálatas 6, 6, é isso, né? Está errado. É o versículo 7? Versículo 7, perdão. O que o homem semear, isso também ceifará. Se eu sou uma pessoa que estou semeando justiça, eu vou colher justiça. Eu, quando não conhecia Jesus, eu semeava violência. Esse Edson que você conhece, que pesava com 21 anos, 70 quilos, 63 quilos para 70, era alguma coisa assim, era bem magrinho. E era um homem muito violento, extremamente violento. E por semear violência, eu colhia o quê? Violência. Me converti e continuava semeando violência. Até que eu fui assaltado, levei 2 tiros num assalto, já tinha levado uma facada antes. Gostava de usar muchaco para pegar as pessoas. Eu era essa pessoa.
Você semeia a violência, você vai trazer violência. O que você semeia é o que você vai trazer para a sua vida. Mas olha outros versículos interessantes. Olha em Mateus capítulo 10, versículo 41. Vamos olhar alguns versículos para que a palavra de Deus te convença. Mateus 10, 41. Se você conseguiu abrir, amém. Se você não conseguiu, olha o telão aqui atrás. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o quê? Galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Ou seja, quando você olha para um profeta e reconhece ele como profeta, você recebe galardão de profeta. Quando você vê um apóstolo e você reconhece o apóstolo no caráter de apóstolo, um pastor no caráter de pastor, você recebe o que está sobre ele, você recebe. Entenda bem, quando nós começamos com o ministério apostólico aqui na igreja, uma das coisas que nós deixamos bem claro, há 20 e poucos anos se você quiser me chamar de Edson, você pode me chamar de Edson, se quiser me chamar de bispo, de profeta, o que você quiser me chamar, você pode me chamar, isso é a liberdade que você tem. Mas aquilo que você reconhece na minha vida é o que vai para a tua vida. Porque o que nós aqui fazemos é o que nós vamos receber. A forma como eu me posiciono na terra é o que eu vou receber sobre a minha vida. Se você não se convenceu com isso, olhe Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Quero ler mais 2 versículos com você. Efésios capítulo 6, versículo 8. Efésios 6, 8. O que está escrito aí, Efésios 6, 8? Certos de que cada um, se fizer uma coisa boa, alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Se eu faço uma coisa boa, eu vou receber outra coisa boa. Esse é um princípio do reino dos céus. Se eu sou fiel no pouco, eu vou receber mais. Vamos para Colossenses, o último versículo que eu quero ler. Colossenses capítulo 3. Olha o que o Espírito Santo fala aqui, para você entender. Colossenses capítulo 3, versículo 25. Acharam? Diz assim, pois aquele que faz injustiça receberá em troco é o mesmo princípio. A injustiça feita. E nisto não haverá o quê? E nisso não há acepção, ou seja, não há diferença. É para todos. Quer seja crente, quer seja ímpio. Se a pessoa produz injustiça, ela vai receber em troca injustiça. Então vamos lá, se a pessoa for justa, ela receberá em troca justiça. Se ela é fiel no casamento, ela vai receber no seu casamento a bênção de Deus sobre o seu casamento. Seus filhos serão abençoados. Se ela é uma pessoa abençoada no seu emprego, se ela é fiel no seu emprego, ela traz fidelidade e bênção de Deus sobre a sua vida. Se ela é fiel no seu dízimo, ela traz ainda mais bênção sobre a sua vida. Porque esse é um princípio dos céus. Acredite, se você for um bom marido, uma boa esposa, não muda a nossa história como igreja. Isso muda a tua história. Se você for um homem abençoado no teu serviço, acredite, isso não muda a nossa história, muda a tua história. Se você for uma pessoa dizimista, acredite, não vai mudar a nossa história, mas vai mudar a tua história. Porque quem é fiel no pouco, Deus olha e fala, está pronto para receber mais. Amém? Vamos ver outro princípio, uma terceira coisa. No reino de Deus, sempre nós temos que esperar mais do Senhor. O Senhor tem sempre mais. Ele fala, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele sempre vai nos dar mais. Fale comigo, mais. Lembram de Efésios? Paulo fala lá em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, se você está pensando que você está fazendo algo para Deus, algo grande para Deus, se prepare, porque essa mesma lei que Ele estabeleceu entre nós, também serve para Ele. Se você é um abençoador, se prepare, porque você será abençoado. Se prepare, Ele vai te abençoar. Ele sempre vai te dar mais. É Ele que começou a obra em você. E por que Deus começou uma obra em você? Como que se chama a obra que Ele começou em você? Filipenses 1:6. Aquele que começou fale comigo, boa obra. Sabe, Deus começou uma boa obra em nós.
E Ele vai completar essa obra em nós. Amém? Ele começou uma boa obra. E Ele vai completar, ou seja, no princípio do reino dos céus, Deus tem mais para nós. Eu sei que nós temos momentos difíceis nas nossas vidas. Eu vim de uma casa muito difícil. Eu, com 11 anos, tinha perdido meu pai. Eu tive momentos bem difíceis na minha vida. Mas eu entendo que o Senhor foi construindo em mim um caráter e foi me preparando para coisas maiores. Ele nunca vai nos dar menos. Ele sempre vai nos dar muito mais. Ele tem o melhor para nós. Ainda que eu não entenda, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, um dos discípulos disse: o meu você não vai lavar. Quem foi esse? Pedro. Aí Jesus falou assim: o que eu faço agora você não entende, mas você vai compreender depois. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, mas a verdade dos céus não mudam porque eu não entendo. Todos recebem, segundo a sua porção, segundo aquele que pode. Deus nos dá muito mais. O que nós temos é que estar abertos para isso e nos mantermos dentro desses princípios. Mas eu vou caminhar, porque temos a ceia. Uma quarta coisa que Ele nos mostra é que Deus espera que nós estejamos prontos para receber e para fazer. Ele diz assim, olha que palavra, essa palavra no grego é tão linda, pena que o português não mostra, né? Quando aquele servo mau entrega só um talento e fala: Senhor, e olha só que coisa, também não dá para pregar sobre isso, mas aquele servo disse assim: sabendo que você julga de forma errada, você julga, ele diz assim, ó, sabendo, né, disse, chegando por fim, o versículo 24, que receberão um talento, diz: Senhor, sabendo que és homem severo, olha a forma dele julgar Deus, julgar o Senhor é severo, Ele é severo, Ele é manso e humilde de coração, Ele é o bom pastor, que dá vida pela ovelha. Mas olha como essa pessoa olhou para Deus e falou: o Senhor é severo. Não sei se você sabe, mas nós seremos julgados segundo a palavra que sai da nossa boca. Nós vamos ser julgados pela forma que a gente fala. E aqui fala o que estava dentro do coração desse servo, como ele via Deus, de uma forma totalmente deformada. Sabendo que é um homem severo, que ceifas onde não semeasses e ajuntas onde não se espalhasses, receoso escondia. Aí o Senhor Jesus fala para ele assim: já que você me julgou dessa maneira, é a forma como eu vou fazer com você. Você está me julgando dessa maneira, então eu vou te julgar dessa maneira. E aí, olha que coisa interessante o que Jesus fala. Diz assim, versículo 27, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. E aqui temos algumas revelações lindas. O que é esse banqueiro? No original aqui está falando de cambista, de pessoas que vão te ajudar. Lá em Israel, o cambista era uma pessoa muito conhecida e muito de fácil acesso, era necessário. Lá em Israel, nessa época, eles tinham que levar sacrifícios, tinham que levar ovelha, pomba, bois. Esse era o sacrifício, era esse dinheiro que se entregava dentro do templo. E alguém tinha que depois imolar, era o sacerdote. Mas vamos imaginar que a pessoa vem lá da Babilônia para entregar sua oferta em Jerusalém. Provavelmente esse animal vai morrer no meio do caminho, ele pode ser roubado. Então o que ele fazia? Ele vinha com dinheiro, procurava o cambista, trocava o dinheiro dele agora, a moeda lá de Babilônia, pela moeda de Jerusalém, já tinha nessa época essa troca de moeda. E aí ele ia e comprava uma ovelha lá, uma ovelha plena, uma ovelha perfeita, e levava para o sacrifício. Então o cambista que representa alguém que vai te ajudar a você fazer o que você precisa fazer. E aí isso mostra então a igreja, um ajudando o outro a fazermos o que nós precisamos fazer. E aí ele ainda usa uma outra palavra aqui, que é mais linda ainda, ele diz assim: deveria você então entregar meu dinheiro para os cambistas, ou seja, você devia procurar alguém que venha te ajudar, e aí essa pessoa vai te ajudar e você ainda vai ter juros. Fale comigo, juros. Aí você fala: mas tinha juros naquela época já? Já existia Banco Central, taxa de juros anual, Selic, essas coisas? Isso aí já? Não, deixa eu te falar o que ele está falando assim. Você vai pegar o teu recurso, vai dar para o cambista, ele vai trocar o teu dinheiro, você agora com esse dinheiro você vai
comprar o que você precisa e ainda vai sobrar. Essa pessoa vai te ajudar a fazer um bom negócio. E essa palavra aqui de juros, não existe essa palavra juros no original, porque eles não sabiam o que era isso. Mas está falando de um ventre que produz. Um ventre que produz. Você sabe que Deus fez a mulher para ter filhos, não fez a estéril. Ele não tem prazer na estéril. A estéril é consequência do nosso pecado. Casamos, filhos de filhos, nossa anatomia, nossa genética, temos aí problemas, e é consequência dos pecados dos nossos pais que chegaram até nós. Deus quer que nós tenhamos filhos. Ele quer, inclusive, que a mulher estéril tenha filhos. Então, ele está usando aqui, você devia ter pego o teu dinheiro, levado para pessoas te ajudarem, e ainda você vai ter um ventre maduro, abençoado, para gerar mais. Essas são as revelações do reino. Deus tem o melhor para nós, e não só tem o melhor para nós, mas Ele quer que nós possamos evoluir, prosperar cada vez mais no que nós temos. É desejo dos céus. Se você acha que a tua vida está boa do jeito que está, você está contra os céus. Porque o Pai quer que você prospere. O Pai quer que você seja ainda mais abençoado. Tudo bem? Amém? Estamos caminhando? Mas tem a última revelação aqui. Porque o capítulo 25 ainda diz, o versículo 27 que nós acabamos de ler, diz assim: cumpria, portanto, que entregasse o teu dinheiro aos cambistas. Isso nos dá uma sensação de que no reino dos céus existe uma esperança de que nós sejamos pessoas transformadas. É como se Deus estivesse falando assim para aquele que vai ser julgado: puxa vida, eu sabia que você ia fazer isso, mas eu esperava que você fizesse diferente. Eu sabia, como Deus, que você iria fazer tudo isso de errado. Eu sabia, por isso que eu só te dei porque você ia fazer bobagem. Mas eu esperava que você tivesse levado o meu dinheiro ao banqueiro, e eu esperava que você tivesse multiplicado. Ou seja, aqui nos mostra algo tremendo do reino dos céus, que Ele espera que nós mudemos. Ele espera que eu e você sejamos transformados. O sol, quando bate no barro, endurece. O sol, quando bate no azeite, amolece. Jesus, por diversas vezes, Ele disse assim: eles têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Têm olhos para ver, mas não enxergam. Ninguém vai entrar na presença de Deus e vai falar assim: eu não sabia, eu não tive oportunidade, eu não consegui. O Senhor vai falar assim: eu te dei toda a condição para isso. Esses são os princípios do meu reino. Então eu quero caminhar com você para a ceia, dizendo assim: Deus nos deu toda a condição que nós precisamos para podermos avançar. O que nós temos é aquilo que Ele sabe que nós podemos ter. E que nós devemos avançar porque Ele quer de nós um ventre fértil para podermos ter mais. Esse é o desejo dEle. Mas isso não vai acontecer se eu não me inclinar aos seus princípios de fidelidade. Porque quando eu sou fiel no pouco, eu recebo sobre o muito. Eu recebo sobre o muito. Não existe outra forma de ser abençoado no casamento, a não ser por meio de fidelidade no casamento. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca teu olho fora. Porque é melhor entrar no reino dos céus, caolho, do que você ser lançado no lago de fogo. Se tua mão te faz tropeçar, arranca uma das tuas mãos. Esses são os princípios. O que eu faço aqui na terra, mostra aos céus a minha fidelidade, e essa minha fidelidade traz sobre mim ainda mais bênçãos. É fácil ser fiel? Não é fácil. No mundo onde o tentador está solto, não é fácil. Olha o nome dele, tentador. Olha outro nome, diabo, o acusador. Então ele vem com tudo para nos tentar e nos fazer sair dessa fidelidade. Porque se eu sair da minha fidelidade, eu deixo de ser abençoado. Eu deixo de ser abençoado. Então vai olhando os princípios que Deus estabeleceu sobre a terra. Da honra ao marido, do amor à esposa, da fidelidade nos dízimos, da honra aos seus pastores, à sua liderança, àquele a quem você está trabalhando,
Em vez de entrar na empresa e ficar tirando fotografia do cartão de ponto para depois levar o patrão para a justiça, ora por ele, abençoa a vida dele. Se as coisas não estão bem ali, peça as contas e saia. Mas não tenha no seu coração o objetivo de tirar proveitos e danar as pessoas, porque tudo aquilo que o homem semear, ele também vai ceifar. Ceifar. São princípios. São princípios. E eu encerro dizendo o seguinte: como é que encerra essa parábola no versículo 29? Olha o que Jesus fala. Jesus diz assim: tira o talento desse rei que tem um e dá para quem? Porque tem 2? Para aquele que tem? Para quem tem 10, que fez mais. Eu posso falar isso aqui? É interessante, né? Porque isso eu enxergo na igreja. Como homem de Deus, eu enxergo na igreja. Às vezes eu vejo uma pessoa que você olha e fala assim: puxa vida, ela é uma pessoa simples, mas às vezes Deus dá para ela um recurso, que às vezes até eu pergunto para Deus: Senhor, o que é isso? E aí vem o dízimo, vem a oferta. E o Senhor vai suprindo a sua obra, como Ele sempre supriu, por meio de vidas que são fiéis. Que são fiéis. É assim que o Senhor faz. A obra dele, Ele supre por meio de fidelidade. Uma vez uma pessoa disse assim, nós estávamos até brincando, o bispo Hernani uma vez falou assim para mim: ai, apóstolo, eu sonhei, não me lembro se foi sonho, né? Que você que tinha jogado na loteria, era isso? Que ele tinha jogado na loteria e que ele tinha ganho. Eu falei: misericórdia, esse não é um sonho profético. Não, porque a gente sabe que não é dessa forma que Deus traz recursos para a sua igreja. Imagine um traficante agora chegar e falar assim: ó, eu vendi umas drogas, aí eu queria dar meu dízimo dessa droga. Olhe depois na palavra de Deus, existem um monte de versículos sobre aquele que ajunta de forma errada, que tira proveito do que está errado. Essa pessoa está danada. E aí nós estávamos conversando, ele foi interessante, porque nós estávamos sentados numa mesa em algum lugar, e aí ele me falou os números que ele tinha sonhado. Aí eu abri assim para saber quais eram os números da loteria que tinha dado aquele dia, e tinha uns 3 números que tinham dado certo, não era isso? Eu quase morri, eu falei: meu Deus, será que era profético? Ainda bem que não deu certo, porque ia ser uma tentação, hein? Já pensou? Já pensou? Ia ser uma tentação. Mas o Senhor não prospera a sua obra com coisas iníquas. Ele não precisa de coisas iníquas, Ele precisa de homens fiéis e mulheres fiéis para abençoar. É assim que Ele trabalha. Ele trabalha no tempo, Ele trabalha no nosso caráter. Ele trabalha numa cultura do céu, de esperar de nós fidelidade para nos abençoar. Meu casamento, eu quero que meu casamento seja mais abençoado do que ele é hoje. Como que eu devo fazer com o meu casamento para ele ser mais abençoado do que ele é hoje? Comece a ser fiel aos princípios do reino. Comece a amar o seu marido. Você sabe que homem necessita de honra. Homem necessita de honra. Homem necessita de apoio, de palavra de conforto, de encorajamento. Homem é assim. Homem gosta de aventura. Mulher precisa de amor. A mulher tem que entender que o homem é diferente. O homem gosta de que a mulher o ame, lógico. Mas o que preenche mesmo o homem é a honra. Então honre seu marido. Honre. Mas nós estamos com um problema. Honre. E o que você faz com a sua esposa? Ame-a. Como parte frágil. Ame-a. Não tente ficar colocando sobre ela a honra de que, você é uma excelente mulher de casa, você limpa a casa de maneira maravilhosa, você tem um ganho maravilhoso. Isso é o homem que gosta de ouvir. A mulher gosta de ouvir: como você está mais magra. Você pintou seu cabelo, como você está linda. Quer comprar um sapato? Isso é o que as mulheres gostam de ouvir. Faz parte do pacote de amor delas. O nosso não, o nosso é honra. Marido, eu te amo, te honro. Não vou gastar o seu cartão de crédito. A gente se sente empoderado quando a mulher fala isso.
algumas coisas que eu peço a Deus há anos, e Ele é testemunha disso, que eu nunca perco o que Ele tem para fazer através da minha vida. Eu sempre oro dessa maneira. Se o Senhor tem algo para fazer, eu quero que o Senhor faça por meio da minha vida. E eu quero que o Senhor me ache fiel. Eu quero que o Senhor me ache fiel. Quando isso acontece na nossa vida, eu poderia te dar muitos testemunhos. É como diz a palavra de Deus, as bênçãos começam a te alcançar. Até aquilo que você nem pensa, o Senhor começa a fazer na sua vida. Eu vi um videozinho do profeta Vinícius, que é algo que a gente vive aqui há 25 anos, é uma verdade nossa. Se nós somos profetas, homens de Deus, a bênção tem que chegar sobre nós. Porque o princípio do reino é que meu ventre seja abençoado. Então, como que eu posso ficar falando de bênção, de bênção, de bênção, se eu estou sempre com problemas e evoluindo? Como? Alguma coisa está errada. É assim que o céu procede? Não, não é assim. Então, eu preciso agora alinhar minha vida com o céu para que Deus me abençoe. Eu preciso alinhar meu casamento, meu trabalho, minha empresa, minha saúde. Preciso alinhar minha saúde. Eu preciso alinhar com o reino dos céus, ser fiel a Ele. E o mais Ele vai fazer por mim. Feche a sua Bíblia, por favor. Antes de você fechar seus olhos, você já pensou nisso, que aquilo que é seu pode estar sendo dado para outro? Duro, hein? O que é seu está sendo dado para outro. O que é para você multiplicar, Deus está dando para outro, porque outros estão multiplicando e você não. Eu sou contra qualquer teologia que te faça ser uma pessoa admiradora de dinheiro e que só busque dinheiro. Mas eu sou a favor da teologia que mostra que Deus tem prazer em nos fazer crescer. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, feche seus olhos, por favor. Gostaria de orar com você. Quero orar com você. Há muitas coisas na vida que a gente passa que a gente não entende, não é verdade? Mas os princípios dos céus, do reino, são esses. Se você pudesse agora estar na frente de um anjo, não vamos fazer aqui a figura do Senhor, vamos colocar um anjo. E você fosse perguntado para você, o quanto você é fiel aos princípios que Deus estabeleceu? Quanto? Ou acontece com você o que acontecia comigo quando eu casei com a Adriana? Meu coração era tão duro, a minha carne falava tão alto, que eu sabia a verdade, mas eu não praticava a verdade. Na igreja eu era dizimista, eu era ofertante, eu participava de tudo, mas meu coração era muito duro. Você precisa começar a reconhecer isso. E começar a clamar para Deus, muda meu coração. Eu não quero ser assim, eu não sou esta pessoa, eu sou filho de Deus. E eu quero viver a fidelidade do reino. O que é do Senhor é do Senhor, o que é de César é de César. O que é da empresa onde eu trabalho é da empresa onde eu trabalho. O que é meu é meu. O meu corpo é templo do Espírito Santo, então eu tenho que cuidar do meu corpo. Se olhar para uma mulher com intenção impura me faz um adúltero, eu não sou adúltero. Eu sou filho de Deus. Então eu não olharei mais para mulheres com intenção adulta, com pecado. São lutas. Mas é no meio dessas lutas que o Senhor vai te sustentar, vai te ajudar. E que Ele vai falar assim, olha filho, você é fiel. E você, por ter sido fiel em tão pouco, eu vou te colocar sobre o muito.
Quando o Lula era presidente do Brasil, quando a Dilma foi presidente do Brasil, quando o Fernando Henrique foi presidente do Brasil, quando todos, eu sempre disse assim, honrai ao rei, porque é isso que Deus nos manda na sua palavra. Quer ser abençoado? Honre. Não é necessário gostar, não é necessário votar nele, mas é necessário honrar. São princípios. Mas é tão difícil, apóstolo. Mas são princípios. Se te ferem no rosto, Deus fala, dá outro. São princípios. Mas eu não consigo. Tudo bem. Você não vai mudar os céus. Os céus esperam que você mude, mas você não vai mudar os céus. Se você quer ser abençoado, precisa se curvar a esses princípios, os princípios do reino dos céus, que um dia serão estabelecidos aqui na terra como princípios do reino de Deus. Apóstolo, você não sabe como está a minha vida financeira, você não sabe como está meu casamento, Filho, você não precisa confiar em mim, você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus. Se alimentar do que Ele nos ensina. Olhe para a minha vida e veja o que Deus fez na minha vida. Veja de onde Ele me tirou e o que Ele fez. Quantas pessoas muito mais capazes, com muito mais dinheiro, não são abençoados como eu sou abençoado? E por que Deus me abençoou? Porque eu tenho olho azul? Não. Porque eu venho pedindo para Ele, me muda, Senhor, me muda. Eu quero ser como Cristo. Aí todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Fale para Deus agora nesta noite, porque lembre-se, mesmo você que está todo errado, com um coração impuro, com um casamento cheio de impureza no meio do teu casamento, você que está nessa condição, lembre-se, uma das coisas que faz parte do reino dos céus é que Ele espera que você mude. Se você mudar, Ele sabe que você vai mudar e Ele vai te abençoar. Se você não mudar, Ele também sabe que você não vai mudar. Então agora a bênção é para você, não é para os céus. Deus não depende do que a gente faz para ser maior ou menor. Ele é Deus. O acreditar nele transforma a nossa vida e não a sua glória. Ore comigo, silenciosamente, se você precisar fazer essa oração que eu vou fazer, se algo que eu vou falar agora, eu vou fazer uma oração de quebrantamento, uma oração de arrependimento, e se você sentir que é de Deus essa oração, ore silenciosamente, fale você para Deus, deixa eu te ajudar nisso. Quero orar com você as muitas orações que eu já fiz diante do Senhor. Fale para Deus assim, silenciosamente, fale para Deus: Senhor Jesus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Salvador, eu não tenho como te agradecer por tudo que o Senhor fez por mim na cruz. Eu nunca fui merecedor disso. Aliás, Senhor, eu tenho vergonha de ter feito o que eu fiz sem te conhecer. Também tenho vergonha das coisas que eu fiz te conhecendo, sabendo a tua verdade. Eu só tenho que te agradecer, Senhor, porque o Senhor já me perdoou de todos os meus pecados. E eu te peço nesta noite, muda a minha vida, para que eu possa te conhecer mais e possa ser como o Senhor. Me perdoe pelos meus pecados. Me perdoe porque os meus pecados apontam a minha falta de fé. Mostram que eu não confiava no Senhor. Não confiei no Senhor. Me perdoe.
Me lave com teu sangue, me purifique dos meus pecados. E me fortaleça, Senhor, porque eu quero fazer a tua vontade, aqui na terra, como ela é nos céus. Abençoa as obras das minhas mãos. Eu reconhecerei que vem do Senhor. Me dá fé, para que eu não me incline a este mundo, fazendo a vontade da carne e dos desejos da terra. Me dá fé, para que eu possa me manter firme naquilo que o Senhor me ensina, porque a bênção vem do Senhor. Abençoa minhas mãos, abençoa a minha mente, para que eu tenha planos dos céus, para que eu possa pensar como o Senhor pensa, porque diz a tua palavra, que eu tenho a tua mente. Então, Senhor, me revela a tua vontade, me ensina coisas novas, para que eu possa avançar não segundo as minhas limitações e medos, mas que eu possa avançar como Abraão, sem saber para onde estava indo, mas com a certeza de que tudo vai acabar bem. Abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, abençoa a minha casa para que eles vejam o meu modelo, e que o meu modelo seja Cristo. Abençoa a minha família, Senhor, e salva toda a minha casa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Te agradeço porque o Senhor nos mostra, ó Deus, os princípios do teu reino. E o Senhor mesmo disse em Mateus, que se buscarmos o teu reino e a tua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Traz o teu reino sobre nós, traz a tua vontade sobre nós, abençoa o nosso coração. Queria convidar você a ficar em pé um pouquinho, para que você pudesse profetizar agora, e pudesse orar a Deus. Fale comigo, quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Fale comigo assim, Deus tem muito para mim. O Pai tem muito para você, o Pai tem muito para você. Entrega teu coração a Ele nessa noite. A hora que eu começar a orar, eu gostaria que você orasse por você. E você levantasse a sua voz nesse lugar. E estabelecesse verdades na sua vida. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Obrigado pelo teu Espírito Santo entre nós. Estabelece a tua verdade e a tua vontade em nós. E que nós possamos realmente lutar contra a carne. E possamos paralisar, ó Deus, toda a obra do inferno que se levanta contra nós e nos impede, Senhor, de recebermos o que o Senhor tem para nós. Senhor, como filhos nós te adoramos pelo que o Senhor fez na cruz e continua a fazer na nossa vida, porque o teu poder se manifesta em nós, e o Senhor nos dá infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Abençoa os maridos que estão aqui, abençoa as esposas que estão aqui, os jovens, para que eles experimentem desse sobrenatural, e que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Aplaude o Senhor Jesus. Vamos tomar a ceia.